O ponto de mudança começa hoje. 7 chaves para tudo dar certo na sua vida. Napoleon Hill. O dia em que a vida para de ser empurrada. A maioria das pessoas não precisa de mais tempo, precisa de um ponto de ruptura. Tempo demais sem ruptura apenas alonga o cansaço. A vida não muda para todos de forma gradual. Para alguns, ela muda quando algo interno se rompe de uma vez. É nesse dia que a pessoa para de empurrar a vida e assume o governo de si mesma, porque enquanto você empurra, reage. Quando governa, direciona, e direção muda destino. Se nada mudar hoje, o amanhã será apenas uma repetição mais cansada. Não é falta de esforço que mantém tanta gente presa, é falta de ruptura interna. Napoleon Hill observou que resultados não obedecem boas intenções, obedecem decisões claras. A mudança real começa quando você para de negociar com aquilo que já provou não funcionar. Quando você percebe que continuar igual custa mais caro do que mudar agora. Existe um momento silencioso em que a consciência desperta. Não é euforia, é clareza. Você entende que ninguém virá resgatar você do próprio atraso. Entende que fé não substitui responsabilidade e responsabilidade não anula fé. Elas se complementam. Quando a mente se alinha com princípios, o coração ganha direção e as ações deixam de ser dispersas. Esse alinhamento cria inevitabilidade. O que antes parecia difícil passa a ser coerente. O que parecia distante passa a ser possível. Este vídeo existe para revelar as chaves invisíveis que ativam esse ponto de virada. Não são truques nem promessas fáceis. São princípios testados, ensinados por Hill, iluminados pela fé e aplicados com consciência. O ponto de mudança começa hoje, porque hoje é o único lugar onde decisões podem ser tomadas. Ontem passou, amanhã não responde. Hoje responde. Se você sente que algo precisa mudar, esse incômodo não é fraqueza, é chamado. É o sinal de que a velha forma já não sustenta o próximo nível. A ruptura não destrói, ela liberta. E quando ela acontece, a vida para de ser empurrada e começa a ser conduzida. Agora, para selar essa virada, é preciso romper a primeira prisão invisível. Chave 1. O fim da ilusão de controle. A vida começa a dar certo quando você para de tentar controlar tudo e começa a governar a si mesmo. A ilusão de controle externo gera ansiedade, atraso e desgaste. Quanto mais você tenta controlar pessoas, cenários e resultados, mais perde energia. Autocontrole, por outro lado, gera direção. Ele organiza decisões, fortalece a fé e cria foco. Napoleon Hill entendeu que poder verdadeiro não está em dominar o mundo, mas em dominar reações, escolhas e hábitos. Controle externo é barulhento. Autocontrole é silencioso. Quem busca controlar tudo vive reagindo ao que foge do plano. Quem governa a si mesmo responde com intenção. O primeiro se cansa. O segundo avança. Quando você aceita que não controla tudo, mas decide governar o que depende de você, algo muda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a ação se torna consistente. Há um princípio espiritual aqui. Entregar o controle não é desistir da responsabilidade, é alinhar a responsabilidade com a fé. Você para de carregar o peso do impossível e passa a obedecer ao possível de hoje. Isso cria paz. E paz cria constância. Constância cria resultado. O controle tenta forçar atalhos. O autocontrole constrói caminhos. Muitas vidas travam porque confundem fé com passividade e controle com segurança. Fé aplicada reorganiza comportamentos. Autocontrole define prioridades. Você escolhe onde investir atenção, tempo e energia. Ao fazer isso, você deixa de reagir ao caos e começa a produzir ordem. Ordem é o solo onde a prosperidade cresce. Quando o controle externo cai, a direção interna sobe. Você deixa de discutir com o que não pode mudar e passa a agir sobre o que pode.
Esse ajuste simples encerra um ciclo de desgaste e abre um ciclo de avanço. E ele prepara você para a próxima chave, onde a responsabilidade deixa de ser peso e se torna poder real. Chave 2. Responsabilidade total, sem autopunição. Responsabilidade é a chave que separa quem apenas deseja mudança de quem realmente a experimenta. Mas existe um erro comum que impede essa chave de funcionar. Muita gente confunde responsabilidade com culpa, e isso cria um peso emocional que paralisa, em vez de libertar. Napoleon Hill sempre deixou claro que assumir responsabilidade não significa carregar o passado, significa comandar o futuro. É um ato de maturidade, não de autoflagelação. Quando a responsabilidade é mal compreendida, a pessoa se julga por erros antigos, se pune mentalmente e acredita que precisa pagar por escolhas passadas antes de poder avançar. Isso não é responsabilidade, isso é prisão emocional. A verdadeira responsabilidade não olha para trás para se condenar, ela olha para frente para decidir. Ela não te afunda na vergonha, ela te levanta para a ação. Ela te devolve poder. Responsabilidade total é entender que, a partir de hoje, tudo o que você permite permanece e tudo o que você decide muda. É reconhecer que você não controla o que fizeram com você, mas controla o que faz com o que fizeram. É perceber que Deus não exige perfeição, exige posicionamento. É aqui que a fé e a ação se encontram. Você para de esperar que a vida te poupe e decide ser alguém que cria caminhos. Essa responsabilidade madura substitui a autopunição por consciência. A culpa paralisa, a consciência liberta. A culpa olha para o erro, a consciência aprende com ele. A culpa te prende ao passado, a consciência abre espaço para o futuro. O ponto de mudança começa exatamente nessa transição. Quando você entende que assumir responsabilidade não dói, o que dói é continuar vivendo sem direção. Pessoas que crescem de verdade não carregam desculpas, mas também não carregam pesos desnecessários. Elas não se escondem atrás do passado, nem usam a fé como anestesia. Elas olham para o que precisa ser ajustado com coragem, porque sabem que esse ajuste é a porta de entrada para um novo nível. Responsabilidade total é liberdade total, porque coloca nas suas mãos o poder de alterar o rumo da própria vida. E esse poder prepara você para a próxima chave, talvez a mais desafiadora de todas. Não basta querer que tudo dê certo. O desejo precisa estar alinhado com a identidade de quem você está se tornando. Sem isso, a vida não libera o próximo nível. Chave 3. O ajuste invisível entre desejo e identidade. Muita coisa não dá certo não porque você deseja pouco, mas porque sua identidade ainda está presa a um nível inferior ao que você está tentando alcançar. Napoleon Hill observou que a vida raramente permite que alguém sustente um resultado maior do que a imagem que tem de si mesmo. Quando o desejo está à frente da identidade, nasce um conflito silencioso. Você quer crescer, mas internamente ainda se percebe pequeno. Quer avançar, mas ainda pensa como alguém que precisa sobreviver e não prosperar. Esse descompasso cria autossabotagem. Você diz que quer paz, mas reage como alguém que vive em alerta. Diz que quer oportunidades, mas se esconde quando elas aparecem. Diz que quer abundância, mas mantém hábitos que sustentam escassez. A identidade atual puxa o desejo para baixo, como um elástico invisível. Não importa o quanto você tente, você sempre volta para o padrão interno que considera normal. A chave da ruptura é entender que identidade não se muda com força, se muda com consciência. É uma reconstrução interna que começa aos poucos, quando você decide parar de se definir por limitações, traumas antigos, fracassos repetidos ou pela opinião de quem nunca viveu o que você busca viver.
Identidade se fortalece quando você passa a agir de maneira coerente com o nível que deseja alcançar, mesmo antes de ver resultados. Há também um princípio espiritual profundo aqui. Deus não entrega estruturas grandes a identidades frágeis. Ele não nega, ele protege. Se você não estiver preparado internamente, o que deveria te elevar pode te destruir. Por isso, antes de elevar o padrão de vida, Deus eleva o padrão da identidade. Ele amplia a consciência, fortalece o caráter, ajusta intenções e limpa o interior. Quando você muda, o ambiente muda junto. Quando sua identidade se alinha, as oportunidades deixam de escapar. O ajuste invisível entre desejo e identidade acontece quando você decide que não vai mais esperar se sentir pronto para agir. Você começa a se comportar como alguém que já vive em outro nível. Não é fingir, é ensaiar o futuro, é colocar a nova identidade em prática até que ela se torne natural. E quanto mais natural se torna, mais a vida abre espaço para sustentar aquilo que você sempre desejou. A partir daqui, uma mudança ainda mais profunda precisa acontecer. Você só vive algo novo quando interrompe o ciclo mental antigo. E é isso que a próxima chave revela. Se enquanto você me escuta algo dentro de você começou a despertar, preste atenção nisso. Esse incômodo, essa clareza, essa sensação de chega, tudo isso é o seu ponto de mudança começando a surgir por dentro. Se essa mensagem já acionou algo em você, escreva nos comentários a frase: "Meu ponto de mudança começou hoje". Escrever isso não é para mim. É para você registrar o compromisso com a virada que está começando agora. Chave 4. A interrupção do ciclo mental repetitivo. Nada muda externamente enquanto a mente continua produzindo os mesmos pensamentos diariamente. Napoleon Hill afirmava que pensamentos recorrentes moldam destinos recorrentes. A maioria das pessoas não está presa ao passado, está presa aos próprios ciclos mentais, repetindo narrativas antigas que geram comportamentos antigos. Não é falta de oportunidade, é excesso de repetição interna. O ciclo mental repetitivo funciona como um trilho invisível. Você pensa de um jeito, sente de um jeito, age do mesmo jeito e volta sempre ao mesmo ponto. É por isso que tantas tentativas de mudança falham. A pessoa muda o esforço, muda o ambiente, muda até as metas, mas não muda o pensamento que cria tudo isso. O corpo tenta ir para o futuro, mas a mente continua voltando para o padrão antigo. Interromper esse ciclo não é lutar contra pensamentos, é substituir a narrativa. Cada vez que você diz a si mesmo que não consegue, que não é capaz ou que vai fracassar como antes, você reafirma o destino repetido. Mas quando você altera a conversa interna, mesmo que pareça estranho no início, você cria um novo caminho neural. Pensamento repetido vira crença. Crença repetida vira comportamento. Comportamento repetido vira vida. Há um princípio espiritual profundo aqui. Transformação começa pela renovação da mente. Não é uma metáfora, é um processo. Quando você muda o que pensa, muda o que interpreta. Quando muda o que interpreta, muda o que decide. Quando muda o que decide, muda o que vive. Ciclos quebrados começam na consciência, não na força. Interromper o ciclo mental repetitivo exige vigilância. É perceber quando o velho pensamento tenta voltar e substituí-lo imediatamente. É parar de usar sua mente como reprodução automática de traumas, erros e histórias antigas. É declarar a verdade do futuro, não a lembrança do passado. É alinhar pensamento com propósito, não com medo. Esse ajuste é tão poderoso que, quando acontece, sua energia muda. Você reage diferente, você decide diferente. A vida começa a responder de forma nova, porque quem você é internamente começa a mudar. Mas para que essa mudança se torne permanente, você precisa ativar a próxima chave, aquela que transforma a fé em comportamento real.
Chave 5. A fé que move. Comportamento, não emoção. Fé não é sensação, e por isso a maioria das pessoas se perde tentando sentir algo antes de agir. Napoleon Hill afirmava que fé é o estado mental que nasce da decisão, não da emoção. Emoção muda com o clima, com o humor, com as circunstâncias. Fé verdadeira move comportamento. Ela reorganiza escolhas, prioridades e a forma como você se posiciona diante da vida. Muitas pessoas acreditam, mas não se movem. Esperam sentir coragem para agir, sentir paz para decidir, sentir força para avançar. Mas fé não funciona assim. Fé não é espera, é posicionamento. Fé não pede garantia, ela oferece direção. Fé aplicada não te coloca em transe emocional, ela te coloca em movimento intencional. Você começa a agir como alguém que já possui aquilo que ainda está construindo. Quando sua fé é emocional, você vive oscilando. Quando sua fé é comportamental, você vive crescendo. A fé emocional depende de estímulos externos. A fé comportamental depende de convicções internas. A emoção pede sinais. A fé age baseada em princípios. A emoção quer conforto. A fé busca propósito. A emoção tenta evitar desconforto. A fé atravessa o desconforto em nome do destino. Há um princípio espiritual decisivo aqui. Deus não se move pela emoção humana. Ele se move por princípios. E princípios respondem a decisões. Quando você se posiciona, portas se movem. Quando você hesita, portas permanecem fechadas. O movimento da fé abre caminhos que a paralisia emocional jamais verá. E é por isso que pessoas que aplicam fé com comportamento colhem resultados que parecem milagres aos olhos dos indecisos. Fé comportamental significa fazer hoje o que alguém com seu futuro nível faria. Significa escolher disciplina quando o antigo eu escolheria adiamento. Significa manter o foco quando a emoção pede distração. Significa ser fiel ao propósito mesmo quando ninguém vê. É agir antes de ver. É confiar antes de sentir. É obedecer antes de entender completamente. É caminhar com consciência, não com emoção. Essa fé madura gera coerência interna. Quando você age com fé, sua identidade muda. Quando identidade muda, seus resultados mudam. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna possível não porque o cenário mudou, mas porque você mudou. Mas para que essa mudança gere avanço real, existe uma chave que poucas pessoas praticam: escolher o desconforto certo. Chave 6. A escolha do desconforto certo. Uma das verdades mais ignoradas sobre mudança é que você não pode evitar o desconforto. Você apenas escolhe qual desconforto vai viver. Existe o desconforto que destrói e o desconforto que constrói. O primeiro nasce da estagnação, da repetição de padrões ruins, das decisões adiadas. O segundo nasce do crescimento, da disciplina, da responsabilidade assumida. Napoleon Hill observou que pessoas que avançam não fogem da dor, mas selecionam a dor que produz futuro. A maioria vive o desconforto errado. Sofre por não agir, por se sabotar, por manter hábitos que não funcionam. Sofre por carregar culpa, por viver em ambientes que diminuem sua força, por esperar que a vida melhore sem participar ativamente do processo. Esse é o desconforto que não gera recompensa. Você paga caro e não recebe nada em troca. É o desconforto que esgota. O desconforto certo é diferente. É o desconforto da disciplina, que exige esforço hoje para liberar força amanhã. É o desconforto da decisão, que corta caminhos antigos e cria espaço para o novo. É o desconforto da mudança, que raspa o que não serve mais para que a identidade cresça. É o desconforto de abrir mão do velho eu para assumir o eu que Deus te chamou para ser. Há um princípio espiritual claro aqui. Todo nível exige um preço, e o preço nunca é dinheiro, é transformação.
Deus não permite que você leve para o novo nível partes de si que pertencem ao nível antigo. Então, Ele usa o desconforto correto como ferramenta de lapidação, não para te quebrar, mas para te fortalecer, não para te punir, mas para te preparar. Quando você escolhe o desconforto certo, algo poderoso acontece. A vida deixa de ser pesada. Porque o peso que vem do atraso é maior do que o peso da disciplina. O peso da indecisão é maior do que o peso da coragem. O peso de repetir ciclos ruins é maior do que o peso de construir ciclos novos. E quando você entende isso, você para de fugir da dor que te transforma e passa a fugir apenas da dor que te destrói. Escolher o desconforto certo acelera sua evolução. Ele te coloca em movimento, aumenta sua resistência emocional, fortalece sua identidade e cria consistência. E é aqui que o ponto de mudança começa a se estabilizar. Mas para que ele se torne duradouro, é preciso ativar a 7ª chave, aquela que transforma ruptura em permanência. Chave 7. O compromisso diário com a nova direção. O ponto de mudança não é um evento único, é um compromisso renovado diariamente. Muita gente até inicia a transformação, mas não sustenta porque acredita que a decisão inicial é suficiente. Napoleon Hill deixou claro que o poder não está apenas em decidir, mas em repetir a decisão até que ela se torne parte da identidade. O ponto de virada se rompe no hoje, mas se consolida no amanhã, no depois de amanhã, e em cada dia em que você reafirma o caminho escolhido. A vida não muda porque você quer, muda porque você insiste, muda porque você se recusa a voltar para padrões antigos, muda porque você honra o novo nível mesmo quando ninguém percebe. A maior força não está na explosão da decisão, mas na continuidade silenciosa. É fácil começar, difícil é permanecer. Por isso, o compromisso diário é a chave que costura todas as outras. Compromisso diário não significa perfeição, significa direção, significa ajustar o rumo sempre que necessário, sem abandonar o destino. Significa reconhecer que haverá dias fáceis e dias difíceis, mas nenhum dia tem o poder de cancelar a decisão que você tomou. Significa lembrar ao seu corpo, à sua mente e às suas emoções que agora existe um novo padrão e que esse padrão precisa ser respeitado. Há um princípio espiritual profundo nessa constância. Deus honra quem persevera. Perseverança não é teimosia, é fidelidade ao propósito. Perseverança é o que transforma fé em resultado, intenção em disciplina e visão em realidade. Quando você sustenta o compromisso diário, você se torna alguém confiável para si mesmo. E quando você é confiável para si mesmo, a vida começa a te entregar responsabilidades maiores, oportunidades maiores, influência maior. O compromisso diário fortalece a identidade e elimina a autossabotagem. Ele te impede de recuar quando o medo aparece. Te impede de abandonar o processo quando o antigo eu tenta voltar. Te impede de negociar com a mediocridade. Ele sela a mudança. Faz o ponto de virada deixar de ser um momento e se tornar um processo. Faz o novo nível deixar de ser desejo e se tornar estilo de vida. É aqui que tudo se transforma, porque a vida não reage à intenção do dia, mas à consistência dos dias. Quando você reafirma sua escolha todos os dias, a vida começa a se alinhar ao seu novo padrão. O impossível começa a parecer natural, o difícil começa a parecer administrável, o distante começa a parecer alcançável. Você mudou, e quando você muda, tudo muda. Agora, com todas as chaves ativadas, falta apenas selar este momento com consciência, autoridade e decisão. A mudança começa hoje, mas só se torna definitiva quando você decide que não vai mais voltar ao nível antigo. Quando o ponto de mudança é selado. O ponto de mudança não acontece quando tudo dá certo. Acontece quando você decide não voltar mais ao que não funciona.
É uma ruptura silenciosa, mas definitiva. Uma linha interna que você cruza e sabe, sem dúvida alguma, que não está mais disposto a viver nos mesmos ciclos, repetir as mesmas desculpas ou carregar as mesmas limitações. Esse é o verdadeiro marco da transformação. Não é quando o mundo muda ao redor, é quando você muda por dentro. Napoleon Hill ensinava que todo avanço começa com uma decisão que se torna mais forte do que qualquer resistência. Quando essa decisão amadurece, a dúvida perde voz. O medo perde autoridade. As circunstâncias perdem o poder de te controlar. Você deixa de ser empurrado pela vida e começa a se posicionar diante dela. O peso do passado já não dita seu ritmo. O peso da responsabilidade não te assusta. E a visão do futuro deixa de ser intangível para se tornar um chamado. Existem momentos em que Deus não muda o cenário, Ele muda a pessoa. Porque o cenário só responde quando a pessoa está preparada. Quando você transforma a consciência em ação, ação em hábito e hábito em identidade, a vida passa a caminhar em acordo com o novo padrão. Não é mágica, é consequência. O que antes parecia impossível se torna inevitável porque agora existe alinhamento. Sua mente, sua fé, sua postura e suas decisões caminham na mesma direção. O ponto de mudança se sela quando você entende que não há mais espaço para negociar com velhas versões de si mesmo. Quando você para de justificar atrasos. Quando para de se esconder atrás de emoções instáveis. Quando decide que não vai mais carregar o peso daquilo que não pertence ao seu próximo nível. É aqui que sua vida acelera. Porque o que atrasa não é a falta de oportunidade, é a falta de decisão sustentada. Quando você olha para o futuro e percebe que não pode mais voltar ao padrão antigo, isso não é pressão, é libertação. É a prova de que sua consciência despertou, de que seu espírito amadureceu, de que seu propósito finalmente encontrou espaço. A partir desse ponto, as portas que pareciam trancadas começam a ceder, não porque se abriram sozinhas, mas porque você se tornou alguém capaz de atravessá-las. Hoje, você não recebeu apenas informações, recebeu ferramentas para uma mudança real. Agora a decisão é sua, e a decisão certa selará o início de uma nova temporada, não quando as circunstâncias permitirem, mas quando você permitir. Se este é o seu momento de mudança, então o ponto já começou. O resto é continuidade. O resto é fidelidade ao que você já sabe que precisa fazer. O resto é caminhar como quem não pertence mais ao ontem, mas ao que Deus está construindo em você hoje. Se esta mensagem falou com você, então deixe isso marcado em voz alta. Escolha uma frase curta que represente sua decisão e escreva nos comentários: "Eu firmei o meu ponto de mudança." Essa frase sela seu posicionamento. Ela simboliza que você não volta mais para o nível antigo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper ciclos e começar uma nova temporada. Às vezes, um conteúdo como este chega como resposta de oração. E se você deseja continuar crescendo em consciência, fé e mentalidade, inscreva-se no canal e entre para a comunidade Mentalidade do Reino. Aqui você vai encontrar direção para viver o propósito que Deus colocou em você, com sabedoria, foco e transformação real.